Meu nome é Paola, né? Paola Chastanier. Eu tenho atualmente 40 anos, moro na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Atuo já como analista em licitações, como autônoma, né? Representando outras empresas há aproximadamente 2 anos, tá? Que foi quando eu comecei a fazer o curso com a Viana, mas antes de fazer o curso da Viana, eu trabalhava com licitações, mas como CLT, né? Eu trabalhava em uma empresa onde eu era supervisora comercial numa empresa de tecnologia, e lá eu fazia parte de licitações. Mas era assim, aquilo, aprendi no vamos fazendo aqui, dar lance, mandar documento, eu não tinha a parte teórica realmente das licitações. E aí em 2000, meados de 2020, né, depois da pandemia, eu decidi que eu queria mudar, eu queria ter mais qualidade de vida, mais tranquilidade também de trabalhar por conta própria. E foi aí que eu decidi ser analista autônoma para representar outras empresas, deixar, né, o CLT e trabalhar por conta própria. Excelente, Paola, excelente. Muito obrigada por compartilhar aqui um pouquinho com a gente da sua jornada. Então, você antes então de entrar, você trabalhava com licitações, CLT. Paola, qual por curiosidade, qual que é a sua formação original? Minha formação original é administração. Sou formada em administração. Ótimo, perfeito. Perfeito, excelente, excelente. Paola, se você puder compartilhar, se for o caso, você enfrentava aí algum problema antes de você conhecer aí o GPS do analista master de licitações? Tinha algum problema que te incomodava, que você enfrentava aí no seu dia a dia? Então, como eu disse, eu trabalhava já, né, com licitações, mas assim, que alguém que já trabalhava também, que também não tinha feito nenhum curso, me ensinou. Na época ainda nem tinha o decreto de 2024, ainda era, né, a modalidade do pregão no decreto antigo, e aí em 2019 mudou para o decreto de 2024, eu tive que reaprender tudo, né? E aí foi aí que eu falei assim, bom, realmente eu não sei muita coisa de licitação não, eu sei só o básico. Então eu tinha assim, apesar de sempre fazer, eu mesma fazer as impugnações, os recursos, eu tinha muita dificuldade em saber realmente em qual lei me basear, se aquilo que eu estava impugnando, por exemplo, realmente fazia sentido eu impugnar ou se não fazia sentido. Essas assim, eram as minhas maiores dificuldades antes de aprender a rota do analista, né, dos dois lados da mesa. Excelente. Paola, você pode contar um pouquinho assim, como é que você conheceu a Flávia, a professora Flávia, e por que você decidiu me dar o seu voto de confiança aí? Então, em meados de 2019, quando mudou o decreto, eu comecei a acompanhar vários professores, né, para poder tentar ir aprendendo o que estava acontecendo. E, por incrível que pareça, não caí em nenhum vídeo da professora Flávia. Eu seguia outros professores. E aí, em meados de 2020, quando eu decidi que eu queria trabalhar por conta própria, eu disse, bom, eu não tenho nenhuma formação na área, eu não posso agora me apresentar, né, para os meus futuros clientes como sendo especialista em licitações, porque eu não sou. Né? Eu estou aqui só fazendo como dá. Então, eu falei, bom, se eu quero trabalhar com isso, eu vou buscar um curso. E na época, desses professores, a maioria que eu já acompanhava, alguns têm até cursos, mas são cursos muito mão na massa. E isso era uma coisa que eu já tinha, então eu não queria. Eu comecei a pesquisar mais, procurar os professores, e foi aí que eu acabei caindo nos vídeos, né, da professora Flávia. E aí eu comecei a acompanhar mais os vídeos, e aí começou também uma jornada, né, essas jornadas gratuitas que sempre tem. E eu resolvi fazer a jornada e eu vi assim, não, esse curso aqui parece que tem o que eu preciso, que não é só a parte mão na massa, tem também a parte teórica, vai me dar a parte do embasamento jurídico, tudo isso que eu não tenho. E como eu pesquisei também, né, vi que era uma empresa séria, foi aí que eu conheci o método Viana. Perfeito, Paola. E você poderia compartilhar com a gente, depois que você iniciou o método, começou a aplicar o método, quais são os resultados reais aí que o método trouxe para você? Como é que você se sente hoje? Então, o método me ajudou, né, a entender realmente o que eu estava fazendo. Eu deixei de ser um papagaio que só repetia aquilo que alguém tinha me ensinado e comecei a entender, né, entender realmente quando eu tenho que impugnar, porque eu tenho mais segurança, até quando, às vezes, né, você manda uma impugnação e você não tem uma resposta, tem mais segurança em ligar para poder cobrar, saber dos meus direitos.
e eu tive maior segurança também até para me apresentar para os meus clientes, né? Então, hoje, quando um futuro cliente, né, um possível cliente me liga, eu consigo conversar de uma tal maneira que ele sente segurança. E essa segurança, com certeza, veio, né, do meu aprendizado lá através do método Viana. Que essa era uma coisa que eu não Bom, tinha Paola, antes, né? Que eu muito corria feliz. atrás. Eu tinha medo de me apresentar sendo especialista e na hora de conversar não ter nem o que falar com a pessoa. E hoje em dia isso não acontece. Excelente, Paola. Buscando conhecimento, né? Você percebe que tem, claro, obstáculos sem conhecimento realmente não tem como, é o que eu sempre falo, né? A gente diferenciar a questão do conhecimento com a experiência, né? Tem muita gente que tem Isso, experiência na aula, tem experiência, mas não tem conhecimento, né? E acaba aí tendo, até se prejudicando aí no decorrer do caminho, não consegue ter êxito, deixa de ganhar. Aí perde, né, muitas estações por erros com básicos, certeza. então é importantíssimo. Esse conhecimento com certeza faz a diferença, não só na sua trajetória, mas também nos clientes que você vem apresentando aí todo esse resultado. E falando em resultado, Paola, eu queria saber o seguinte: você participou aqui do 6º grupo de desafio, é uma das vencedoras, finalistas, já quero te dar os parabéns por isso. E vamos Obrigada. comentar um pouquinho sobre os resultados que você teve. Os resultados que você teve aí no 6º grupo de desafio aqui. Você pode me contar um pouquinho se você. Quais foram as licitações ou as dispensas, enfim, que você ganhou? Qual que foi o montante que você ganhou aí nessas licitações aí para os seus clientes? Eu acabou que eu esqueci de anotar, mas assim, eu sei que eu tive mais de, só nesse período, né, do desafio, mais de 600 mil reais em licitações ganhas. Assim, foram várias licitações para clientes diferentes, inclusive, né? Porque como eu represento empresas, eu tenho vários clientes e eu ganhei pelo menos 2 com cada cliente nesse período. Perfeito, Paulo. E só para o pessoal entender, então, são 600 mil reais dos clientes, as licitações que você venceu para os seus Isso. clientes. E quanto disso aí, mais ou menos, ficou para você em comissões? Em comissões foram mais de 10 mil reais, mas juntando as comissões mais os fixos, né? Porque a gente, quando representa as empresas, a gente cobra também o fixo, passou de 18 mil reais. Quase 19 mil reais só nesse período do desafio. Perfeito. Então, você faturou quase 19 mil reais no período do desafio em 30 dias, é isso, Paola? Isso, esse valor seriam 30 dias, que foi o período que a gente participa efetivamente de licitações ali dentro do desafio. Só assim, só a título de Excelente, Paola. curiosidade, Uhum, desde que eu comecei o claro. método, né? Desde que eu comecei realmente a trabalhar, que eu deixei o CLT, que tem 1 ano e meio mais ou menos, já são mais de 6 milhões de reais em licitações. Mais de 100 milhões desde que você Mais de iniciou 6 aí, começou a milhões, aplicar o professor. método? Vou chegar em 100, mas ainda são 6 milhões. Mais de 6 milhões, excelente. Isso. Não, resultado Um dia eu perfeito, chego em Paola. 100. Vai chegar, claro. É só dar continuidade. É só Com questão de tempo, certeza. né, Paola? A gente vai aplicando. A colheita está sendo. Você está semeando agora. A colheita já está ali na frente, né? Isso aí, com certeza. É assim, eu estou até muito surpresa, porque quando eu comecei essa jornada, né, estava no meio de uma pandemia e todo mundo falando que eu era louca, até muita gente da minha família, mas você é maluca, você vai deixar um CLT para trabalhar por conta própria no meio de uma crise e tudo mais. E eu falei, bom, vou tentar, se não der certo eu volto para o mercado de trabalho como CLT, né? E eu achei que eu ia levar muito Paola, mais tempo para atingir os resultados, né? Eu atingi muito mais rápido do que eu imaginava, ter o patamar que eu tenho hoje. excelente, Paola. Parabéns, Paola. E é o que eu sempre falo, Paola, como é importante, né, a gente dar o primeiro passo, né? Esse primeiro passo, mesmo que você não tenha ali apoio, você falou, o pessoal aí não te levou a sério, mesmo o pessoal da família, aí amigos falando que você é louca. E é efetivamente isso que acontece quando a gente fala que a gente vai trabalhar com licitações, né? Isso aí. Como as pessoas não conhecem ali a licitação a fundo, não tem um conhecimento aprofundado sobre o tema, eles acabam conectando ali com aquele conhecimento super raso que ouviu falar que licitação é isso, é aquilo, e foi efetivamente o que aconteceu, né? Falaram que você é louca. Aqui no meu caso, quando eu fui começar a trabalhar, todo mundo deu risada de mim, né? E depois, quando começa a vir os resultados, aí o pessoal vem te procurar para saber como é que você fez, né? Não, é verdade. Excelente, Paula, muito bem. Então, excelente. Então, foram aqui 19 mil reais em comissões no período de 30 dias,
sendo mais de 600 mil o montante total para os seus clientes, né? Em licitações deles. Isso, porque teve até algumas licitações também que ainda estavam em processo de recurso e tudo mais, então ainda passou isso aí um pouquinho. Passou mais de 600 mil, excelente, 119 de comissão, e mais de 6 milhões, desde que a Paola começou aí o método com resultados que ela trouxe aí das licitações que ela participa representando os clientes delas, né? A Paola é autônoma, então como ela falou aqui no começo, e ela faz aquela representação, né? Ela tem os clientes dela e ela participa de licitações para esses clientes, a carteira de clientes que ela tem. Show de bola, Paola, excelente o resultado, parabéns, assim, muito... eu não vou falar que é surpreendente, porque já é o esperado de uma pessoa comprometida como você. Então, é um resultado excepcional, né? Te parabenizo por isso, mas é aquilo, é o certo. Com comprometimento, eu tenho certeza que o resultado ele vem ali na frente, né? Então, é importante até a gente ressaltar aqui, né, Paola, que eu sempre falo, o caminho não é um caminho fácil. Não existe fórmula mágica, não existe dinheiro caindo da árvore ali. Não, nada disso. Então, tem que a professora dar a rota, mas seu aluno também tem que se esforçar, né? Nada vem de graça, né? E tudo que vem de graça vai embora muito fácil. Então, com esforço fica melhor. Exatamente, comprometimento, né? Aquela coisa, você pode ir, você vai lá, você tem o melhor personal trainer do mundo, mas se eu chego lá e não faço os exercícios corretamente, meu braço não vai crescer, eu quero ficar com o braço gigante, não vou ficar com o braço gigante se eu não for lá e colocar peso e aumentar o peso e todo dia tá lá, né? Aumentando um pouquinho por dia. E Paola, só pra gente deixar claro aqui, porque quando eu falo, né, quando a Flávia fala, não é todo mundo que acredita. Então eu queria ouvir de você. Você já se tornou uma analista master aí faturando acima de 10 mil reais por mês? Já, né, já ultrapassei esse valor e hoje em dia, assim, inclusive eu estou até tendo que mudar algumas estruturas aqui para poder até fazer nota fiscal para cliente, que a gente pode trabalhar como autônomo normalmente, mas chega um momento que você fatura tanto que não é mais vantagem ser autônomo, né? Então, assim, já passei tanto que, né, graças a Deus aí já estou até mudando de status no nível de empresa, por exemplo. Já está indo para o próximo passo, né, Paola? Já estou indo para o próximo passo. Perfeito, Paola, excelente, excelente. Paola, eu não sei se você vai se recordar, mas se você lembrar, existiu ali algo te impediu, algo te bloqueou antes de você entrar aí no método? Tinha algo que te bloqueava? Eu, como estava pesquisando vários cursos, eu tinha muito medo de investir e ser um curso que não ia me agregar em nada. Porque como eu já tinha um conhecimento básico, falava, bom, se for um curso que for só me ensinar a entrar em portal e anexar a proposta, isso é uma coisa que não vai me agregar conhecimento. Então, esse assim, foi o primeiro ponto que me deixou um pouco com medo. Por isso que eu pesquisei um pouco mais antes de me comprometer a fazer o método Viana. E como é que você se sente hoje, depois de entrar e ver ali o método, como é que funciona? Eu achei que valeu muito a pena, estou muito feliz, né, da escolha que eu fiz na época. Se eu não tivesse feito essa escolha, talvez eu não tivesse onde eu estou hoje, porque realmente o curso ele era o que eu buscava. Ele me deu muito conhecimento tanto na parte teórica, na parte de direito administrativo, que eu não tinha nada, como me deu também estratégias, né? Estratégia mão na massa que a gente também não tem. A gente acha que tem, mas quando a gente faz o método, a gente vê que aquelas estratégias eram furadas. Então, hoje eu participo com muito mais segurança, assim, para os meus clientes. Meus clientes têm total confiança em mim, eles só me passam o valor mínimo deles, eles sabem que dentro daquilo ali eu vou trabalhar com estratégia. E muitas das vezes eu não vou nem ganhar com o menor valor. Dependendo, né, do nicho, do cliente, eu já sei assim, bom, vamos ficar em terceiro, quarto lugar aqui que eu vou conseguir desclassificar. E os clientes confiam em mim. Eles sabem que a estratégia vai dar certo. Perfeito, Paola. Parabéns mais uma vez por esses resultados. E a gente já indo aqui para o finalmente, até para não tomar muito aí do seu tempo. Existe alguma coisa que hoje, né, onde você chegou e que você nunca imaginou, talvez, que iria acontecer com você? Tudo, né? Assim, mudou muito. Tanto a minha questão até para o meu bem
mental mesmo, né, para minha saúde mental, porque hoje em dia eu tenho confiança no que eu faço, meu trabalho ele é reconhecido, ele é recompensado, os clientes são satisfeitos, né? É diferente de você trabalhar para outros e parece que nunca nada tá bom, por mais que você se esforce. Então isso assim já foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir sair desse ciclo de nunca ser suficiente, né, quando você trabalha para outros. E nível também financeiro, assim, eu venho de uma história assim de muita dificuldade financeira, minha família é sempre muito humilde, sempre tive que correr muito atrás para tudo que eu queria na vida era sempre muito difícil, muito sacrificado. E hoje em dia não, eu tenho assim, né, eu tenho um padrão de vida hoje em dia que eu nem imaginava antes, assim, você poder conseguir as coisas que você quer, sem ter que estar contando ali cada centavo, assim, no final do mês estar arrancando os cabelos, né, se vai dar para pagar a conta. Então era uma coisa que antes eu não imaginava que eu ia conseguir. Que bom, Paulo. Eu tô vendo aí, ó, o escritório que você montou, está na sua casa? Eu até, né, assim, uma coisa que o método também me deu. Hoje em dia eu consegui, né, ter uma casa de um tamanho suficiente para ter um escritório que é exclusivo, é um escritório mesmo, separado de todas as outras áreas da casa. Tem aqui o meu troféu da SCA que está ali. Também o certificado da Viana, que são coisas que eu coloco aqui em destaque no meu escritório, que o escritório existe é graças a isso tudo aí atrás, esses diplomas aí atrás. Ficou lindo o seu escritório, Paulo. Eu conhecia o anterior, né? Onde você atuava na sua casa anterior, Já né? fiz Aí você vários mudou. outros vídeos. Com um escritório bem mais simplesinho, né? Era ali, eu dividia o escritório em quarto. Um quarto agora não, agora é um escritório que é só escritório. Agora tem aí um cômodo só seu Só escritório. Ficou muito escritório. bem aí, ficou lindo. Adorei, parabéns, viu, Obrigada. Paula? Tá muito bem montado aí, adorei aí. Obrigada. Paula, e até aproveitando, algumas pessoas aí estão perguntando, né? Como é que você conseguiu cliente? Como é que você conseguiu cliente? Você quer compartilhar um pouquinho com a gente? Qual que foi a estratégia para você conseguir os seus primeiros clientes? Esse era um medo que eu tinha antes de eu começar a trabalhar, né, por conta própria, porque eu sou uma pessoa um pouco tímida. Aí eu falava assim, nossa, como eu vou abordar as pessoas para conseguir clientes? E foi no primeiro desafio que eu participei, foi início de 2021, se eu não me engano, o primeiro desafio que eu já não entrava mais de CLT, eu já estava ali dando meus primeiros passos como autônoma, eu participei do desafio, eu usei a metodologia que tem ali no desafio, que é buscar as empresas, entrar em contato, mandar carta de apresentação. Foi assim que eu consegui os meus primeiros clientes. E até hoje eu ainda uso. Excelente. Quando abre uma brecha na minha agenda para eu atender novos clientes, eu ainda continuo utilizando essa mesma metodologia. Excelente, excelente, Paula. Até aproveitando aqui para dar um recado para o pessoal que está assistindo nossa live. Amanhã a gente inicia, né, a primeira aula da jornada. Hoje, às 19 já tem nosso primeiro encontro, né, nosso pré-aquecimento. Amanhã a gente inicia as aulas da jornada e durante a jornada eu também vou liberar gratuitamente para quem participar das aulas, assistir às aulas, todo esse passo a passo de como que você prospecta o cliente. Ou seja, não tem desculpa. Você aplicando, seguindo as orientações, você já vai sair com todo o material em mãos e com o seu plano de ação para você também já conquistar aí os seus primeiros clientes. E, Paula, se você pudesse, o que você diria para alguém que está aqui escutando nossa entrevista e que ainda não conhece aí o método do analista master, do GPS, aí, do analista de licitação? Eu indico que entrem vai ter uma jornada, né, que a professora falou, que vai começar amanhã, então que se inscrevam, porque foi por aí também que eu comecei, foi numa jornada assim. E ali vocês vão ver, já vão ter esse gostinho de como é trabalhar com licitações, para os que não conhecem, os que já conhecem também vão verificar que o método ele é realmente diferenciado e que vale a pena correr atrás, né? Se esforçar, se empenhar ali, né? Que às vezes o aluno fala assim, mas tem muitas aulas, tem muita aula teórica, mas se esforcem que vai valer muito a pena. Perfeito, Paula, excelente. Tem alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de falar? Acho que eu já falei até bastante, né? Mas só tenho a agradecer mesmo o método Viana aí pela confiança que acabou me dando, né? Porque só com o método mesmo que a gente cria confiança. Como eu disse, eu era uma pessoa meio tímida, meio insegura, não sabia, né, se ia dar certo ou não. Sem o método eu não teria tido segurança para avançar mesmo com as dificuldades que às vezes a gente tem no início. Então é só agradecer mesmo. Que bom, Paola. Olha, parabéns.
Primeiramente, obrigada por você disponibilizar o seu tempo aí para conversar um pouquinho aqui com a gente. Imagina, Sei que estou à você está sempre na disposição correria aí. para ajudar os novos possíveis tubarões aí. Que bom, Paula, excelente, Paula. E olha, mais uma vez, parabéns, tá? Os resultados aqui são fantásticos. E eu não falo só de resultado financeiro, porque eu acredito que o resultado financeiro é uma consequência, né? Mas eu Exato. penso muito na segurança, na qualidade de trabalho, né? Que você vem apresentando, que você vem trazendo, não só para a sua carreira, mas para esses clientes, né? Que estão ali nas suas mãos, estão muito bem assessorados, né? Então, com o conhecimento certo, você consegue levar aí pessoas, você consegue levar empresas a outros níveis de faturamento, inserir essas empresas também ali no mercado das licitações. Então, mais uma vez, Paula, parabéns por todo o seu comprometimento, por todo o Eu seu que empenho agradeço. e pelos resultados fantásticos que você tem apresentando. Eu que agradeço por tudo aí. A professora Viana, o professor Mário também, tem o professor Silvio, toda a equipe Viana lá que dá um show no curso.